meus queridos e amados alunos, para mais uma aula de Fundamentos da Administração, um assunto massa, departamentalização. Espero que vocês estejam ligados e aprendendo este assunto, porque eu trouxe para vocês essa pegada aí, de mostrar para vocês a realidade de vocês, técnicos, futuros técnicos em recursos humanos. Então não sai daí, meus queridos. Pegue caneta e papel e comecem a anotar suas dúvidas e também a enxergar o que eu estou colocando aqui. Professor, existem vantagens na departamentação funcional? Sim. Muitas vantagens. Como, por exemplo, nós acabamos agrupando pessoas, especialistas. A gente acaba garantindo a máxima utilização de habilidades técnicas das pessoas. A gente promove a economia de escala, certo? Que é a integração entre as competências, os conhecimentos, as habilidades. A gente acaba aglutinando as pessoas para uma específica atividade ou especialidade, concentrando competências mais eficazes, diferencia prestígio de funções. A gente focaliza a orientação, até para passar as atividades, meus queridos, dizer assim, olha, você deve fazer isso, assado. É fácil. Mas, professor, e existe desvantagem? Claro. Nenhuma teoria é 100% absoluta ou efetiva. Ela existe em suas peculiaridades, seu modo de trabalhar e análise de vocês, né? Tem que fazer uma boa análise da situação. Então, existe sim. As limitações estruturais são inúmeras, trouxe algumas. Enfoque introvertido, que é isso? A empresa, de acordo com suas funções, ela agrupa, pois está preocupada com o arranjo interno, no lugar de mirar um contexto ambiental. Pronto. O que eu quero dizer com isso? Que a empresa ela só quer saber das funções. Ela não está preocupada com se vai ser desenvolvido um bom desempenho ou não. Ela não mira isso. Ela mira o contexto de arranjo. Ah, vamos colocar cada um no seu quadrado. Assim, acaba focalizando, gente. Acaba só focalizando os objetivos funcionais. Deixando os objetivos organizacionais de lado. Certo? Deixando seus objetivos. Como assim, professor? Explica melhor o que é subjetivo. Por exemplo, a subjetividade de dizer, olha, você somente pode fazer isso. E na maioria dos casos, algumas empresas não fazem a rotatividade. A rotatividade de funções. Para focar as questões mais amplas, as competências, desenvolver mais competências. A pressão é maior. Se você for contratado por uma empresa, aí você ser especialista na área de gestão financeira, a pressão é maior sobre você. A responsabilidade é maior sobre você. E também, às vezes, a pessoa fica bitolado. Bitolado, gente, desde a administração científica de Taylor, Fayol, ele diz que a pessoa fica apenas focado naquilo que faz melhor. Por exemplo, um cara que pinta a bicicleta, só pintou uma bicicleta na fábrica, ou só coxa parafuso. Ele só coxa parafuso. Ele não sabe fazer mais nada. Ele não tem uma visão global. Ele só sabe fazer aquilo. Então, a pessoa que trabalha na gestão financeira passa a vida toda, 30 anos, trabalhando somente na gestão financeira. Aí, às vezes, a pessoa fica bitolada naquela área. Não tem uma visão holística, não tem um pensamento inovador. Às vezes acontece. Ok, meus amados? Então, as limitações, né, que eu estou colocando aqui para vocês. As limitações. Terra de especialista, como já havia falado, conflitos de interesse. Cada departamento focaliza seus objetivos departamentais. Ou seja, gente, tem departamento ou pessoas que trabalham em departamento,
acha que sua função é melhor do que a do outro. Ou quer passar a perna no outro. Se acha demais, entendeu? E acaba tendo conflitos. Tem gente que é assim. O meu departamento é mais importante de produção. Não, meu de vendas é mais importante. Então vou trabalhar focado em resultados só no meu setor. Eu não tô nem aí. Ei, fulano, tu tem como me ajudar no relatório de finanças? Eu não faço parte do relatório de finanças. Eu vou explicar uma historinha para vocês. Uma vez, uma empresa, professora Elisete, escute bem, meus alunos. Uma vez, professora Lidiane, cadê a professora Flávia? Flavinha, cadê você, meu bem? Uma vez, professora Flávia, uma empresa estava tendo muitos conflitos departamentais. Muitos conflitos departamentais, muito. Um setor se achava melhor do que outro setor, ou as pessoas se achavam melhor. Isso acabava causando grande conflito de interesse dentro dessa organização. E o dono começou a perceber isso, que a lucratividade estava caindo devido a esses atritos, conflitos, jogo de interesses totalmente fora do foco. Além de eles se unirem para um objetivo comum, eles acabavam se entrando em conflito entre eles. Olha que loucura. Então, meus amados alunos, o que aconteceu? Deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma bem simples. O dono resolveu fechar a empresa por um dia. E lá na quadra da empresa ele colocou um recado. Bom dia, meus queridos e maravilhosos funcionários. Hoje estou fechando a empresa. Aí todo mundo ficou, gente, por quê? E o culpado do fechamento dessa empresa, o culpado do fechamento dessa empresa foi quem foi o culpado? Está sendo velado. Está sendo velado. Está sendo velado. Aí todo mundo, os funcionários. Desculpa a expressão da palavra que eu vou usar aqui. Eu vou, com toda certeza. Esse desgraçado está no lugar certo. Todo mundo, né, falando isso. Aí todo mundo, quando foi olhar lá na quadra, o caixão fechado. E só tinha um espaçozinho para você olhar. Aí eles foram olhar, professora Lidiane, quem era o culpado do fracasso da empresa. Todo mundo engoliu seco. Dentro do caixão tinha um espelho enorme. E todo mundo olhou dentro do espelho e viu ele mesmo. E isso foi deixado um recado, né, do dono da empresa para essa situação. Dizendo que um dos maiores culpados pelo fechamento da empresa, quem é? São os próprios. São os próprios funcionários. Deu para entender, meus amados? Então, meus queridos, todo mundo. Todo mundo. Exatamente, saudades. Sempre, professora Flávia. Então, meus amores, meus queridos alunos, conseguiram compreender a historinha do professor Gilvan? Do espelho? Então, gente, às vezes a departamentalização funcional acontece esse tipo de problema. Entende? Então acontece. Então todos são importantes. Todos são e é importantes. Então conflitos e interesses acontecem, redução da coordenação. Então nós temos esses fatores. Maior formalização.
tende a ser mais burocratizado quando se concentra só no tipo de departamento. E às vezes, inadequação de mudança. A estrutura, às vezes, meus queridos, não é tão flexível. Então, vocês, meus queridos técnicos, têm que trabalhar com flexibilidade, com criação, inovação, mudanças. Agora, nós vamos ver outro tipo de departamento. Depois que a gente viu departamentalização a departamentalização por função, aí nós vamos ver a outra. Departamentalização por produtos ou serviços. Então, como é que seria, professor? Tá aí, ó. Divisão farmacêutica. Tá vendo? Por produto, ó. Ou serviço. Divisão veterinária, química. Departamentos analgésicos, antibióticos, xaropes, veterinária. Departamento de pigmentos, fosfato. Tá vendo, gente? Por produtos ou serviços. Salão de beleza trabalha muito isso. Cada setor. Então, departamentação por produtos ou serviços é uma organização na base de produtos, gente. Envolve o agrupamento das atividades com saída de resultados. Todos têm deveres e tarefas. Mesmo sendo diferentes, gente, mas eles se coordenam. Cada departamento, elas são coordenadas através de uma multilinhas. Ela se diferencia em função de resultado da saída, tá, gente? Os outputs. Prega, equipamentos. Quando você bater o olho em uma divisão de departamento, você vai ver. Então, quais são as vantagens, professor? Ele acaba fixando a responsabilidade do departamento para um produto ou serviço. Cada departamento cuida do produto ou serviço. O executivo fica orientado para todos os aspectos do produto. Produção, comercialização, desenvolvimento, custo, lucratividade, desempenho, programação. Todo o esforço é concentrado aonde, professor? No produto ou serviço. Tudo. Certo? Então, tem que se ligar no produto. Conseguiu entender? Compreender? Ou não, meus amados? Então, acaba facilitando a coordenação. De maneira interdepartamental. Um depende do outro. Coordena. Facilita a inovação. A gente utiliza o design thinking. Inovação, projetos. Lembra, gente? Ó. Indicado para as circunstâncias externas mutáveis. Permite maior flexibilidade. Já o funcional, não. A funcional não é tão flexível. Já departamental de produto e serviço, ele é mais flexível. Porque os produtos mudam, gente. As embalagens mudam. A forma de trabalhar muda. E Daiane. Deu para entender? E Daiane. Acabam mudando. Muda como, professor? Gente, se você for pegar. E Daiane. Deixa eu ver. Uma TV de 20 anos atrás. Uma televisão, ela é diferente de hoje. Lembra da TV Turbo? A TV tinha um fundão, era pesada que só. Meu querido, precisava de 3, 4 pessoas, professora Flávia, para poder carregar uma TV daquela. Precisaria. Não vê os telefones celulares? Não vê os telefones celulares? Antigamente, só tinha um joguinho da cobrinha. Um pocket. Era um pocket, não. Era um 100. O Nokia 100. Foi o meu primeiro celular. Eu jogava demais o joguinho da cobrinha. Só. Entendeu? Então, aí foi mudando. Telefone digital, aí depois vai mudando, vai mudando, vai mudando. Por quê? Flexibilização, departamentalização de produto e serviço. Tem que mudar. Empresas que não pensam fora da caixa, mudanças, e acompanham a mudança, ela fica para trás. Ela se torna obsoleta e acaba falindo. Existe desvantagem? Claro. Lembra que eu falei para vocês? Nada é absoluto. Então, duplicação de recursos e de esforço é uma desvantagem.
Risco de obsolescência técnica. É contraindicado para circunstâncias externas estáveis. Então, uma empresa que ela trabalha com muitos setores departamentais, mas ela está numa região ou numa época em que toda hora há mudanças, ela é contraindicada. É contraindicada para empresas com poucos produtos. Não se deve utilizar departamentalização por produtos e serviços com empresas pequenas. Ela tem essa limitação. Enfatiza a coordenação voltada só para o especialista. As pessoas que trabalham numa empresa que só por produto e serviço têm medo de ser demitida. Porque o setor operacional qualquer um pode entrar na maioria das vezes. Só basta saber operar uma máquina. E depois da departamentalização por produtos e serviços, nós temos a geográfica, que é outra importante. Geográfica. Então nós vimos a funcional por produto e serviço e agora a geográfica. A geográfica. Como é que seria essa geográfica? Ah, gente, isso aí é fácil demais. Dá para identificar de cara, ó. É comum se ver a geográfica. Por exemplo, Ambev Norte, Ambev Sul, Ambev Centro, entendeu? Agência bancária de São Paulo. Nós temos várias filiais e nós temos uma matriz. Então isso geograficamente ela é dividida assim. Região Norte, Centro, Centro-Sul, Centro-Oeste. Isso é um tipo muito comum. Qual é mais comum, professor? Funcional, geográfica. São as mais comuns. São as mais comuns que vocês observaram no mercado. Mais comum que vocês imaginam. Então, meus amados alunos, a geográfica, a organização com base da localização geográfica ou territorial diferencia e agrupa as atividades de acordo com a localização do trabalho é desempenhado. A área de mercado. Simples, não precisa explicar muita coisa. Assim como é feita a função de produtos, sejam similares, deve agrupar por base geográfica. Região Sul, região Norte. É utilizado por empresas com grandes áreas. Quando o mercado é disperso, então grande área. É muito comum vocês observarem isso aí. Muito comum. Eu até coloquei exemplos aí, né, de regiões. Por exemplo, a faculdade Estácio, ela tem Estácio Norte, Estácio Sul, entendeu? Nós temos as matrizes, duas, e nós temos as filiais, que são muitas, que são interligadas, são as mantetedoras, você tem que se responsabilizar, ficar responsável de mandar relatórios. Então, existem vantagens, desvantagens, professor? Existem. Existem características? Existem. Tá aí, ó. Cada departamento gera um território, uma das características. A organização é voltada para o seu trabalho em ambiente territorial. Falou em território, é geográfico. Coloquei exemplo aí para vocês. Nós temos, meus amados alunos, a departamentalização geográfica apresenta as seguintes vantagens. Quanto à organização, depende do seu ajustamento, as condições são necessárias locais ou regionais.
Encoraje os executivos em pensar em termos de sucesso na região. Fixa a responsabilidade, lucro, desempenho. Acompanhe as variações regionais locais sem problemas. Entendeu? É muito interessante essas questões. Então é mais comum. Meus amados e queridos alunos, estão conseguindo compreender? Alguma dúvida? Dúvida? Ou não? Dúvidas? Dúvidas? Ou não, meus amores? Beleza, compreendido. Flavinha linda, maravilhosa. Vamos para frente, então. Então vamos lá. Depois que eu coloquei aí, nós temos as limitações. Deixa para segundo plano a coordenação entre departamentos, prejudicando o comportamento global da empresa. Às vezes é muito centralizado, tá, meus amores? Onde o grau de autonomia e liberdade oferecido para essas regiões das filiais não é tão grande. Quando eu trabalhava numa empresa, gente, quando eu fui coordenador de uma empresa X, tudo tinha que mandar lá para essa outra cidade, né? Se eu queria resolver uma coisa de um aluno, manda um e-mail. Demorava, meus queridos, a responder esse e-mail. E o aluno queria, às vezes, uma coisa para ontem, quando eu era coordenador. Isso atrapalhava demais o meu serviço. Então, às vezes, a coordenação acaba pecando, né? Quando existe essa departamentalização geográfica. Pode provocar desequilíbrio de poder dentro da organização. As áreas das empresas, geograficamente mais amplas, podem ter prioridades. Acontecia muito isso. Às vezes a dona daqui da empresa X falava uma coisa e o cara lá da outra cidade me falava outra, sendo que os dois tinham poder de mandar e desmandar. E eu ficava confuso. Aí eu cheguei para ele: vem cá, fulano, eu devo obedecer quem mesmo? Ou você é a fulana daquele? Ele disse: sou eu e pronto. Aí eu depois falo para ela: pois quando você falar uma coisa, eu vou dizer: olha, fale com fulano. Fulano que pediu. Fulano que pediu. Infelizmente. Foi fulano que pediu. Aí você diz assim: Ave Maria, fulano que pediu. Foi. Fulano que pediu e agora você tem que estar aqui nessas condições. Entendeu? Aí eu, beleza. Aí teve esses conflitos, desequilíbrios na época que eu trabalhei nessa empresa. Significa maiores investimentos e duplicação em alguns tipos de recursos a serem distribuídos entre diversas regiões. Aumenta o problema de controle de nível institucional da empresa. Aí, depois da departamentalização por área geográfica, ou geográfica, que é mais simples, nós temos por clientela, também é outro, gente, simples, por clientes. É muito comum, vamos para o departamento feminino, departamento masculino, departamento infantil, certo? Às vezes você entra numa loja, existem, certo? Esses tipos de departamentos. Por exemplo, Riachuelo, C&A, Marisa, certo? Existe. Marisa antigamente trabalhava só com coisas femininas. Aí com o tempo para cá, eles começaram a trabalhar também com moda masculina, certo? Em alguns casos. Então a Marisa hoje em dia ela já descentralizou essa ideia, certo? Descentralizou essa ideia de trabalhar só com o público feminino. Mas nisso, eu não me engane,
No início, se eu não me engano, aconteceu isso. Certo? Então é muito simples. Por clientela tem essas características, meus amados. Olha, a organização por clientela tem a ver com consumidores, usuários, como vocês viram aí. Tem questão de idade, nível socioeconômico, hábitos de compra, estratégia totalmente centrada em quem? No ser humano. Ou seja, no cliente, tá? Não tem como correr. As principais características são ênfase no cliente, certo? ênfase no cliente, divisão de trabalho em função do cliente, extroversão administrativa, certo? Que ajusta esses departamentos de acordo com a demanda, certo? A estrutura. É muito comum a gente se ver. Qual é a vantagem, professor? Cada uma tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que você foca no cliente, acaba trazendo um aspecto que coloca o cliente em primeiro lugar, tá? Coloca o cliente em primeiro lugar. Adequação aos tipos de clientes, quanto tamanho, características. Cliente é mais importante do que produtos ou serviços, que deve ser adaptado a ele, seja ele um indivíduo, organização ou governo. Cultura de atendimento ao cliente predispõe os executivos e os funcionários para a tarefa de satisfazer as necessidades. Conhecimento do cliente, a gente acaba conhecendo melhor o cliente para trazer melhores estratégias para o cliente, porque quem é o maior patrão de uma empresa? Quem tem o poder de admitir e demitir um funcionário? É o cliente, certo? É o cliente. Então nós temos aí também, gente, desvantagens, são as limitações. Cada estratégia dessa aí tem vantagem e desvantagem, tá, gente? As demais atividades da empresa se tornam secundárias ou acessórias em fase da preocupação compulsiva pelo cliente. Se você focar demais em algo, gente, é tipo dieta. Vou até comentar com vocês, fazendo essa analogia simples. É tipo assim, tudo demais é veneno, certo? Se você comer demais, faz mal. Se você comer de menos, faz mal, certo? Se você beber demais, faz mal. Tudo em excesso. Então, se você focar só em cliente, em excesso, vai fazer mal. Não é a comida que faz mal, é o excesso também, tá? Não só é a comida. Então, gente, quando você foca demais no cliente e deixa de lado outros setores, produtividade, venda, algo do tipo, focando só na satisfação do cliente, você pode perder dinheiro. Então, todo o processo decisório fica dependendo das decisões do cliente. Só focando no cliente. Tem outros setores também que é importante. Entendeu? Onde você foca só no nível operacional. Só. Outro erro. Deu para entender? Nós temos o outro processo, que também é simples. Departamentalização por processo. Muito bacana. Certo? Essa questão de departamentalização por processo. É outro. Então a gente viu o quê? A gente viu departamentalização por... Vamos lá, o que a gente já aprendeu? Funcional, por funções. Geográfico, por produtos ou serviços. Certo? Por produto ou serviço. A gente viu. Por clientela. E agora nós estamos vendo por processo. Olha só, aprende isso aí. O que quer dizer? Olha, veja aí, por processo. Primeiro, acontece na Houston Bike, quando você compra uma bike, ou quando você compra um carro, ou quando você compra um produto que passa pela linha de produção. Setor de matéria-prima, setor de lavagem, setor não sei de quê, setor de pintar bicicleta, setor de montar, isso é departamento por processo. Existe uma sequência no processo, certo? Existe uma sequência, entendeu? Ele parece um fluxograma, gente. Quando a departamentalização por processo é um fluxo, entendeu? Um fluxo, um setor, uma seção depende da outra. Se você assistiu o filme Charlie Chaplin, você vai ver o Charlie Chaplin acochando o parafuso, enquanto o outro bate, enquanto o outro acocha. E vice-versa. Isso aí é
algo por processo. Existe esse tipo ainda, hoje em dia, por processo? Existe. Nas grandes fábricas. Nas grandes fábricas existem bastante. Vocês nem imaginam o quanto que existe. Certo? Muito comum. Deu para entender, meus amados alunos? Na tranquilidade? Tranquilo? Há alguma dúvida? Dúvidas? Então vamos lá, vamos para a definição. Segundo Maximiano, o que seria departamento de execução por processo? Ela é focada no processo, na atividade, no fluxo. Né? É restrita ao nível operacional. Ó, gente, isso aqui é um macete. É um macete. É restrita ao nível operacional, ó. Restrita ao nível operacional. Ela é voltada para um nível estratégico? Não. Tático? Não. Mas é para um nível operacional. Certo? As pegadinhas vai estar bem aí. O processo é uma sequência de atividades. No sentido de resultar em que o produto ou serviço específico para determinado cliente, seja ele interno ou externo, é uma ordenação de ponta a ponta. É uma sequência horizontal de ações que acontece. Então, o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, quinto passo. Não pode haver o primeiro passo para passar para o quinto. O processo não acontece isso. Deu para entender? Quais características, professor Gilvan? Foca na sequência do processo. Depende do arranjo fixo, do layout dos equipamentos. Foca na tecnologia. O processo é mais importante. O processo é mais importante, o fluxo. Tem um filme, Fome de Poder. Sugestão de filme para o final de semana. Sessão pipoca com o professor Gilvan. Flávia Vieira de Souza Duarte. Sessão de filme para você assistir nesse final de semana com o prof. Qual é, professor? Fome de Poder. Fome de Poder. Lá no filme Fome de Poder, meus amados, vocês vão ver os irmãos Mac. Qual foi o processo para eles conseguirem? Qual foi o processo para eles conseguirem fazer um hambúrguer em 30 segundos? E eles usaram a departamentalização por processo. No filme Fome de Poder, se vocês assistirem, vocês vão lembrar do que o professor Gilvan está falando. É real, professor, esse filme é. Fala da história do McDonald's. Dos irmãos Mac. Dos irmãos Mac. Certeza, meus amados. Muito bacana. Vocês assistirem o filme dos irmãos Mac. Certo? Então vocês vão gostar bastante. Certo? Vão gostar bastante desse filme. E vocês vão conseguir enxergar. Alguém já assistiu esse filme? Da fundação da questão da fundação do McDonald's, como começou a história do McDonald's. Muito interessante vocês assistirem, tá? Muito interessante. Todo estudante deveria assistir esse filme. Aí vocês vão dizer, tirar a conclusão de vocês. Conclusão de vocês em relação a essa situação. Tá, meus amados? Dúvidas? Não, né? Tranquilo, né, meus bebês? Então, o processo é mais importante.
Departamentalização. Quais vantagens? Rendimento de tecnologia, ênfase na tecnologia, foco na tecnologia. Se uma empresa ele focar na tecnologia de ponta, meu querido, Coca-Cola utiliza esse departamentação por processo? Sim. Ferrari, Ford, Volkswagen, Houston Bike. Vocês estão observando? McDonald's, restaurantes. A maioria dos restaurantes utiliza panificadora. Ah, professor, legal. Então, estou mostrando aí para vocês as vantagens. Existem desvantagens do mesmo jeito das outras. Aquela tecnologia que muda diariamente não é bom. Aquele tipo de produto, serviço. Toda hora está mudando. Toda hora, toda hora, toda hora. Toda semana tem mudanças. Ideal para produtos estáveis e permanentes. Tecnologia mais permanente, com algum tempo. Se a mudança tecnológica ela for muito contínua, aí ela prejudica bastante. Certo? Aí nós temos o último tipo de departamentalização. Então a gente já viu por funções, por produtos e serviços, por clientes, por processo. Que mais, gente? Geográfico. Tá vendo? Geográfico. Olha os departamentos que a gente está vendo. Geográfico. Agora nós estamos vendo por projeto. Por projeto. Então, gente, é muito bom. Muito bom mesmo. A gente entender a diferença e cada um e a importância, né? Veja só o que é por projeto. Projeto A, projeto B, C. Vocês estão vendo? Um exemplo. Uma departamentação. Alunos da professora Flávia Vieira, do Recursos Humanos, dos cursos de Recursos Humanos, resolveram montar, certo, uma ação para conscientizar as pessoas em relação ao desperdício de resíduos sólidos no solo, na cidade de Juazeiro do Piauí, numa empresa X. Que tipo de departamentalização a professora Vieira está utilizando? Por projeto. Ela está dizendo um projeto de sustentabilidade. Deu para entender? Amanhã vai ter uma questão desse tipo. Pra vocês entenderem melhor. Qual é o conceito, professor? Tá aí. Vocês sabem por projeto. Envolve, gente, essas atividades, conjunto de atividades, onde você tem um ponto de partida, a questão de projetos. Desenvolver projetos. Quando você utiliza o Design Thinking, você desenvolve uma atividade para unir pessoas. E lembrando, gente, uma departamentalização por projeto, ele tem início, meio e fim. Todo projeto, ele tem um início, meio e fim. Porque o projeto, quando ele é desenvolvido e colocado em prática, ele passa a ser um produto ou serviço. Por isso que ele tem um início, meio e fim. Tá? Deu para entender, meus amores? É algo temporário, tá? Não é algo permanente, não. Quais são as características? Como eu falei para vocês. Existem características importantes. Que é a definição do objetivo. Por exemplo, quando vocês forem fazer um TCC, tem que fazer um projeto. Identificação das atividades, recursos necessários. Definição das relações sequenciais, do fluxo. Cálculo das estimativas de tempo. Comparação de conclusão. Então, projeto A, projeto B, C. Essas são as características. Outras características, segundo Maximiano, nós temos aí a adequação dos projetos,
porque existe um certo tempo para ser executado. Flexibilidade. É mutável, tá, gente? Coordenabilidade. Temporal. Existem competências que são utilizadas dentro da construção desse projeto. E é temporária, tá, gente? É temporária. A grande parte de um tipo de departamentação por projeto, ela é temporária. Ela não é permanente. É assim que desenvolve. Mas isso vai depender de cada empresa. Por exemplo, a empresa da Apple, ela tem um setor de inovação e criatividade com relação a projetos. Quais as vantagens, meus amados e queridos? Existem vantagens. Já nós vamos para as questõezinhas. Vocês vão achar melhor quando a gente vai tratar de questões. Convergência de esforços, alocação temporária de recursos, complexidade do produto. Quando o produto é complexo, cujo projeto depende de tempo, então tem que buscar uma solução inteligente. Existe desvantagem? Sempre. Quais são, professor? Desvantagens? Foco operacional. Foco operacional é discutido só no nível operacional. Ou seja, o nível intermediário não se mete muito em projetos. Temporal. Passageiro. A equipe se dissolve, aí coloca outra equipe. Angústia. As pessoas ficam preocupadas se vai dar certo ou não. Aproveitamento de recursos e competência. Às vezes não tem. Nem sempre eles acabam utilizando o mesmo projeto. Foco exclusivo no projeto, limitado, visão muito limitada. Ok? Requer outros tipos de complementares. Então, gente, as opções departamentais, elas são essas que eu acabei de falar para vocês. Por funções, por produto, por cliente, por processo. Professor, eu posso juntar todas e colocar várias em uma estrutura organizacional? Pode. Não tem problema. Então, professor, entendi. A departamentalização constitui um tipo de diferenciação que predomina o nível intermediário. Lembre-se, a departamentalização ela se encontra onde? Nível intermediário. Existem critérios que um depende do outro, independência. Então eu posso utilizar agrupamento de funções com produtos, com funções por processo. Eu posso. Não tem problema nenhum. Certo? Então existe essa interdependência. Tanto de escala, que é a hierarquia social, de processo de trabalho, existe. Então as empresas elas podem fazer a combinação sem problema nenhum. Professor, eu posso, quando eu for desenhar a minha estrutura organizacional da minha empresa, eu e a professora Flávia, eu posso juntar. Pode, sem problema nenhum. Isso, gente, é importante para vocês. Olha, veja aí, ó, estrutura matricial. Então, se chama de quê, professor? Quando eu junto uma ou mais departamentalização. Nós chamamos de departamentalização matricial. Professor, que eu junto uma estrutura funcional com de produto, formando uma estrutura matricial. Deu para entender? Chamado de matricial, quando eu junto. Então, essa estrutura matricial constitui a união, gente, de duas ou a combinação de duas ou mais departamentalização. É misto, algo misto. Certo? É algo misto.
Pode acontecer isso? É muito mais comum do que nós podemos imaginar. A estrutura matricial. Quais as características, professor? A estrutura matricial evita escolher uma única base de agrupamento. Para ele, é importante, quando você for gestor, exercer um papel de gestor, é aglutinar, coordenar essas tarefas, integrar duas ou mais estruturas. Assim você trabalha de maneira mais eficiente, como empresa. Conseguiram entender? Então, a estrutura matricial ela tem essas características. A estrutura matricial ela vê a importância de unir a gestão de produção com a gestão de vendas, financeira, RH, unir, certo? Para poder atingir os seus objetivos. Quais são as vantagens de fazer isso, professor? Existem vantagens demais. Aglutinar, ela só não enfatiza num só setor, ela enfatiza em todo, ela tem uma visão de todo. Então, gente, cada unidade tem um chefe, um projeto, permite fazer melhores resultados de desempenho. A especialização em coordenação, ela combina esforços. Então, ela tem essa questão de dualidade de produto, especialização melhor, coordenação. Elas acabam aglutinando vantagens. Foco no lucro, nos resultados, resposta rápida dos negócios. Ela trabalha melhor com turbulência ambiental, ou seja, com as mudanças. As vantagens, elas constituem mais flexibilidade, maior colaboração. Então, quais são os pecados, professor? Às vezes uma unidade acaba querendo meter a mão na outra. Dizer, olha, o mais importante a minha é essa. Ou trabalhando com rivalidade. Alterar a cadeia de comando, às vezes. Enfraquece a coordenação. Depende da colaboração dos participantes. Tem que ter mais motivação. Depois que a gente viu todos, a gente vai fazer algumas questões para ficar mais fácil o nosso entendimento sobre esse assunto. Quero que vocês façam junto comigo. Vamos lá. Vamos lá. Olha como tudo que eu expliquei vai ser fácil para a gente responder essas questões. Vamos lá para a primeira questão. Quero ver a participação de vocês. Em uma organização que atua num ambiente competitivo, em constante mudança, e que necessita se adaptar e inovar constantemente seus processos, o tipo de departamentalização mais adequada é o quê? Só ler a palavra-chave, gente. Em uma organização que atua no ambiente competitivo, é uma mudança, ela não é estável, ela tem que toda hora estar mudando. Tem constante mudança e necessita se adaptar, inovar constantemente seus processos. Aí é por processo, por área geográfica, por clientes, é matricial, é funcional. Todas nós vimos. Segunda questão. A respeito da estrutura organizacional, julguem. A departamentalização por processo é encontrado com maior frequência em linhas de produção. Falei sobre isso. Vocês afirmam que é certo ou errado? Então vamos lá. Tempo é a letra A? É a letra B? É a letra C? É a letra D? Opa, pessoal de Sebastião Leal colocou a primeira questão como letra C. Opa, deixa eu ver aqui. Seduc, Piauí. Eu não sei qual é a cidade, mas colocaram aí Seduc, Piauí. Canavieira, beleza. Canavieira colocou primeira questão, letra E. Sebastião Leal colocou como letra C. Quem acerta? Vamos lá. Vamos lá. Quero ouvir. Paz Landim colocou letra E, mas está com dúvida. Acha que é a letra B. Muito bem. Nós tivemos agora a participação de Sebastião Leal
Canavieira e Paz-Landim. Cadê? Olha só, a prof. Lidiane com a sua turma colocaram primeira letra A. Muito bem. Se todos tiverem prestado atenção, bastante atenção na minha explicação, não tem como errar essa questão. Vamos, professora Flávia Vieira de Souza Duarte. Cadê você? Os seus alunos. Diz o quê? Pessoal de Lagoa do Sítio. Meu bem, vamos lá, vamos para a resposta. Gente, a resposta correta é a letra D. Como assim, professor? A letra D. Gente, um ambiente totalmente competitivo, com constantes mudanças, mais fácil trabalhar com a matricial. Por quê, professor Gilvan? Porque por processo, por geográfico, por que não junta tudo? Porque ela trabalha, se eu juntar todas, matricial é quando eu junto duas ou mais departamentalização. Se eu juntar duas ou mais, eu consigo trabalhar melhor com flexibilização. Por isso que a primeira é letra D. E a segunda questão, gente, está exatamente correta. Por quê, pessoal Canavieira? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que por processo ela tem uma frequência na linha de produção. Por exemplo, eu citei a Houston Bike, eu falei da Ferrari, eu falei de várias empresas que trabalham com departamentalização de processo. Na linha de produção é mais comum. Por exemplo, uma pessoa acocha o parafuso. Lembra que eu falei da história do filme Fome de Poder, do Charlie Chaplin? Ela segue. Isso, entendeu, princesinha? Boa tarde. Vamos para terceira e quarta. Terceira e quarta questão. A departamentalização, que leva em conta a especialização técnica dos ocupantes dos cargos e seu conhecimento, é chamado de letra A, funcional, B, geográfica, C, por processo, D, por produto, E, por cliente. Quarta questão. A departamentalização são considerados diferentes critérios da organização. Por áreas, conhecimento, disciplina, um exemplo de critério utilizado no momento da estrutura da empresa. Sendo a concentração de pessoas com a mesma competência técnica, é uma característica predominante desse tipo de departamentalização? Vamos lá. Marco Silva, coloca a letra A, terceira. Essa afirmação abaixo, certo ou errada? Pessoal de Paz-Landim, colocou letra A. Sebastião Leal, letra A. Marcos Silva disse que é letra A. Vamos lá. E a quarta, meu povo, vocês acham que é certo ou errado? Beleza, vamos para a resposta. Quem disse que era a letra A? Acertou! Que massa, gente. Tá vendo aí que vocês já estão afiados? Viu? Questões de concursos. Show, meus amados. Letra A. E essa aqui está certa, gente. O agrupamento por área de conhecimento e disciplina é um critério utilizado no momento de estruturar uma empresa, sendo a contratação de pessoas na mesma competência. É uma característica predominante desse tipo de departamentalização, certo? É muito bom, certo? Muito bom essa questão. Vamos para a última aqui.
Quinta, a estrutura organizacional e os critérios de departamentação são definidos, respectivamente, nos níveis. Falei isso. Que a departamentalização, elas são definidas em um nível. Em um nível. Ela não está no nível operacional. Ou quem decide é o dono da empresa e seus gerentes. Então, de cara, vocês dão para responder essa questão. De cara. Tá na cara. Quem decide a departamentalização é o dono. É o dono. E existe outro setor que apenas pega as tomadas de decisões do nível estratégico e faz seus desdobramentos. Qual é a letra correta? Qual a letra correta, Marcos? Letra C, institucional intermediário. Disseram que é a letra C. A resposta correta é letra C, professora. Acertou, meus queridos. Exatamente, Marcos. Exatamente, Canavieira. Gente, muito obrigado. Não vai dar tempo de a gente responder todas as questões. Eu vou deixar para a próxima aula. Amanhã nós temos essas questõezinhas, tá? Na hora para a gente responder e discutir. Não perca a aula de amanhã, que tem bastante questão para a gente discutir. Tá bom, meus queridos? Não sai daí que a gente volta já já com muito mais.